Começa agora o seu programa Evidências. Todos sabemos que a Bíblia é a legítima palavra de Deus franqueada a todas as pessoas. Mesmo que alguns duvidem disto, a certeza teológica de que Deus se comunicou com a humanidade através de uma linguagem que pudesse ser entendida é, sem dúvida, a base do judaísmo e de todo o cristianismo. Se ela ruir, todo o sistema milenar fundamentado nesses dois segmentos cairá por terra. Portanto, existe algo muito sério acerca deste documento comumente chamado de a Bíblia Sagrada, ou as Sagradas Escrituras. Friedrich Wieler declarou certa vez com muita propriedade que a revelação bíblica significa nada mais, nada menos que Deus nos falando com sotaque humano. Esta realmente foi uma extraordinária e necessária forma de comunicação divina na qual Deus não apenas fala de sua existência, como também nos ensina verdades acerca de sua pessoa e nos revela como ele é. Embora o conhecimento bíblico seja aberto a todas as raças, culturas, credos e níveis sociais, existe uma parte do seu estudo que demanda um empenho mais técnico e científico. E este talvez não esteja tão acessível a leigos. É que a história da produção literária de um texto reflete determinada época e cultura longínquas, que pode muitas vezes ser misteriosa. Por isso, criou-se a ciência bíblica, mais comumente chamada por hermenêutica, ou, em alguns casos, exegese. Tal disciplina é dividida em muitas ciências auxiliares e especialidades que podem beneficiar o leitor comum em seu estudo das Sagradas Escrituras. É claro, no entanto, que, em vista dos limites da precariedade de qualquer ciência humana, esta também não está isenta de possíveis erros. Logo, ela não deve ser um fim em si mesma, nem arvorar qualquer superioridade ao próprio texto da Bíblia. E por falar em texto bíblico, existe uma disciplina muito importante chamada crítica textual. Ela procura restaurar o texto original de um documento antigo que foi alterado no processo de cópia ou recópia ao longo de sua história. Como você deve saber, antes da invenção da imprensa, os livros eram escritos e reproduzidos à mão, e isto ocasionava erros e descontinuidades das cópias em relação ao original. Imagine que um escriba estivesse escrevendo uma epístola ou copiando uma epístola e, num momento de cochilo, escrevesse Bernardo, enquanto o texto original trouxesse a palavra mercado. Isto poderia trazer um erro sistêmico, pois outro escriba que usasse a sua cópia do texto, poderia reproduzir a falha, passando-a para um outro documento seguinte e assim por diante. Alguns ainda poderiam confundir Bernardo, que já era um erro, com Abelardo, e aí a coisa ficaria ainda mais complicada. Teríamos dois enganos ao invés de apenas um. Isto, porém, não seria, de modo algum, problema caso tivéssemos o autógrafo em mãos, isto é, o texto original que saiu das mãos do autor. Se assim fosse, era só compará-lo com as demais cópias e ver qual estaria certa ou qual estaria errada. Mas é aqui que inicia o problema hermenêutico das Sagradas Escrituras. É que nós não possuímos nenhum autógrafo, nenhum original dos livros da Bíblia. Temos apenas cópias mais ou menos exatas. E praticamente todas elas têm divergências entre si. Todos os originais de Paulo, João, Pedro, Lucas e outros que escreveram a Bíblia Sagrada, infelizmente se perderam no tempo. E, para piorar, as cópias preservadas são tardias. Elas datam de pelo menos 3 ou 4 séculos depois de Cristo. Bom, é claro que havia alguns fragmentos mais antigos que contêm, por exemplo, apenas uns poucos versículos. É o caso do papiro 52, que está arquivado na biblioteca de John Rylands, na Inglaterra. Ele mede apenas 9 centímetros de diâmetro e é datado do ano 130 depois de Cristo.
O seu anverso contém o texto de João, capítulo 18, versos 31 a 33, e no reverso, João 18, 37 e 38. Com tantas dificuldades, a pergunta que se faz é a seguinte: quem garante que os autógrafos não foram drasticamente modificados ao longo do tempo? Esta indagação torna-se ainda mais séria se lembrarmos que os livros do Antigo Testamento são mais velhos que o do Novo. Logo, o hiato entre eles e a coleção disponível é bem maior. A cópia hebraica do Gênesis, por exemplo, produzida por copistas judeus da Idade Média, chamados de massoretas, distava mais de 2000 anos do seu original. Que houve mudanças nesse meio tempo está claro pelo fato de que praticamente não existem duas cópias exatamente iguais dos manuscritos bíblicos. Tanto é que as diferenças já foram catalogadas nas edições críticas e receberam o nome técnico de variantes textuais. Um exemplo simples pode ser visto na passagem de Apocalipse 22:14. Alguns textos trazem: bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, enquanto outros transcrevem: bem-aventurados os que lavam suas vestes. Grosso modo, é possível dizer que esta variante surgiu da semelhança entre duas palavras gregas. O idioma original do Apocalipse. Tratam-se dos termos entolas, que quer dizer mandamentos, e stolas, que quer dizer vestes. Note que ambas as palavras são muito parecidas em grego, mesmo em sua forma acusativa plural. Aqui fica nítido que houve um descuido do copista, embora seja difícil, neste caso, saber com exatidão qual era o texto original. A questão, portanto, é quanto ao grau de modificação sofrida nos textos. Foi ela periférica ou afetou o conteúdo de modo substancial? Estaria, é o que poderíamos perguntar, estaria a mensagem bíblica prejudicada por estas variantes? Na verdade, são poucos os textos com elevado grau de incerteza, como o caso de Apocalipse 22:14 que citamos. A grande maioria das variantes já foi cientificamente analisada, de modo que a Bíblia hoje pode ser considerada o livro mais bem pesquisado em termos de crítica textual. Ela ganha disparado de todos os outros clássicos antigos da humanidade. Para se ter uma noção do que isso significa, basta dizer que só do Novo Testamento existem mais de 5.300 cópias antigas, fora umas 8.000 da Vulgata Latina e cerca de 9.300 de outras versões primitivas, como o copta e o siríaco. Isto contrasta em muito com o segundo livro mais autenticado da Antiguidade, a Ilíada de Homero, da qual existem apenas 643 cópias manuscritas, e, aliás, a mais antiga dista 500 anos do seu original. Se somarmos todos os manuscritos das principais obras clássicas da Antiguidade, como a Guerra Gaulesa de Júlio César, as tetralogias de Platão, os Anais de Tito Livio, a História de Heródoto, enfim, vários outros, teríamos o cômputo de pouco mais de 1000 cópias manuscritas. Já o Novo Testamento sozinho detém mais de 5.300 cópias manuscritas, e a mais antiga, embora seja apenas um fragmento, dista do seu original em apenas 30 ou 50 anos. Como se pode ver, só o Novo Testamento grego possui quase 5 vezes mais cópias do que a soma de todos os antigos clássicos juntos, isto é, os clássicos da literatura ocidental, anteriores ao primeiro século depois de Cristo. E esta comparação textual não para por aqui. O falecido Dr. Bruce Metzger, um dos mais renomados especialistas em tradução grega e crítica textual do mundo, fez uma pesquisa extraordinária. Ele empreendeu uma acurada comparação entre a Ilíada de Homero, o Mahabharata, o livro sagrado dos hindus, e o Novo Testamento. Sua conclusão foi que, das quase 20.000 linhas que compõem o Novo Testamento, apenas 40 permanecem dúbias quanto ao seu original. Logo, 99,5% do texto neotestamentário é criticamente confiável. Da Ilíada, porém, percebeu-se que, das suas 15.600 linhas, 764 eram questionadas pelos especialistas, 19 vezes mais que o montante bíblico. E, finalmente, quanto ao Mahabharata, seria de 8 vezes maior do que a Ilíada o número de suas linhas, que teríamos algumas dúvidas. Ou seja, pelo menos 26.000 linhas dele teriam a sua originalidade questionada ou posta em dúvida. Um número realmente
em percentual muito maior do que aquele bíblico. Cabe ainda observar que nenhuma destas disputadas passagens do Novo Testamento apresenta perigo à fé cristã. São ao todo cerca de 400 palavras dúbias que aparecem no texto do Novo Testamento, mas são palavras como aquelas de Apocalipse 22:14 que mencionamos anteriormente. Nota-se também que nenhuma doutrina fundamental do cristianismo se assenta sobre estas passagens, cuja leitura é disputada entre os especialistas. Tomemos, por exemplo, o texto de 1 João, capítulo 5, verso 7. Ele fala algo a respeito de 3 testemunhas celestiais que seriam o Pai, a Palavra, no caso Cristo, e o Espírito Santo, e que esses 3 seriam apenas um. Esta é uma típica passagem cuja autenticidade é seriamente questionada pelos especialistas. Ela tem forte indício de ter sido um erro de copista ou um acréscimo feito posteriormente em alguma cópia tardia da Epístola de João. Contudo, isto não prejudica a doutrina da Trindade, que não se sustenta nesse texto, nem fica menos evidenciada pela possibilidade dele ser espúrio. Há outras passagens que permitem um estudo acurado do assunto sem precisar se valer de um versículo cuja origem é duvidosa. Existem ainda outros excelentes argumentos a favor da fidedignidade textual da Bíblia, mas não os reproduziremos aqui por questões de espaço e por fugir ao objetivo deste programa. Não obstante, vejamos uma comparação a mais, desta vez, acerca da integridade textual do Antigo Testamento. Trata-se da sensacional descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Khirbet Qumran, no deserto da Judeia. Antes, porém, de comentarmos essa descoberta, seria interessante dizer que, em relação ao Antigo Testamento, até ao achado desses manuscritos, a cópia mais antiga em hebraico que possuímos do texto completo do Antigo Testamento datava de cerca do ano 1000 depois de Cristo. Era o Codex Babilônicos Petropolitanos, que fora produzido ou copiado 1400 anos após o Antigo Testamento haver sido completado. Como você vê, um hiato deveras complicado para se estabelecer a fidedignidade textual das Escrituras. Havia, é claro, um outro texto, o Papiro Nash, que contém uma porção hebraica de Deuteronômio 6, 4 e 5 e que foi encontrado em 1902. Esse fragmento foi datado em torno do 1º século antes de Cristo, mas o seu conteúdo, como você pôde notar, era deveras pequeno para grandes conclusões. Assim, com cópias de manuscritos tão tardias em mãos, os especialistas em teologia bíblica se viam às voltas com o problema de provar que não houve graves alterações anteriores ao texto que possuímos. Imagine que algum capítulo houvesse sido deliberadamente acrescentado ou suprimido. Em 1939, Sir Frederick Kenyon, diretor do Museu Britânico e autor do livro Nossa Bíblia e os Antigos Manuscritos, expressou seu pessimismo em dizer: "Acho impossível que se encontre qualquer manuscrito do texto hebraico que seja anterior à formação do texto massorético." Ora, quando ele diz texto massorético, está se referindo às cópias hebraicas feitas a partir do ano 500 depois de Cristo. Logo, na sua opinião, seria impossível encontrar uma cópia do texto hebraico que antecipasse o 6º século. Isto ele dizia por supor que os manuscritos antigos jamais sobreviveriam tanto tempo. A impossibilidade de Kenyon tornou-se miraculosamente possível num achado bastante providencial, que foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, e Kenyon viveu o bastante para testemunhá-lo. Tudo aconteceu nesta região desértica por volta de 1947 e teve como destaque este platô conhecido como Khirbet Qumran, que fica próximo ao Mar Morto, ao sul da antiga Judeia. A região, como você pode ver, é bastante inóspita e ficou por séculos abandonada a partir do ano 70 depois de Cristo. Mas quem habitou nesta região e guardou os manuscritos que ali foram encontrados? Esta é uma pergunta bastante importante para o debate atual. O que sabemos é que estas milenares montanhas em redor cercavam uma antiga comunidade, que na visão de alguns era formada por judeus essênios, que viviam no deserto isolados das grandes cidades. Porém, na opinião de outros, os restos das escrituras aqui encontradas e das construções revelam a presença de um grupo de escribas judeus a serviço do templo ou ainda o esconderijo natural de uma biblioteca judaica retirada de Jerusalém
antes do ataque dos romanos no ano 70. Seja como for, aquele local foi o palco de uma extraordinária descoberta a favor da Bíblia Sagrada. Naquele ano de 1947, segundo uma das muitas versões, um evento envolveu um garoto beduíno chamado Muhammad Ahmed El-Hamed, que aqui aparece numa rara foto junto ao seu irmão quando possuía 20 e poucos anos. Muhammad, que na época do achado ainda era um pré-adolescente, saiu um dia à procura de algumas cabras perdidas e se deparou com uma fenda natural numa das rochas. Curioso, ele jogou uma pedrinha dentro da fenda, talvez para verificar se animais estivessem lá dentro ou se as próprias cabras estivessem ali escondidas. E o que ele ouviu foi o barulho de jarros se quebrando. Correndo para o acampamento de sua tribo, o jovem beduíno chamou um adulto e o levou até o local do achado, na esperança de que se tratasse de um grande tesouro. Juntos, eles escalaram a parede, pois a fenda ficava num escorregadio terreno na ponta do platô, e se surpreenderam ao encontrar dentro da gruta grandes jarros de barro como este, lacrados com tampa. Isto aumentou ainda mais a ideia e a possibilidade de conterem pedras preciosas ou algum tipo de tesouro qualquer. Para sua frustração, porém, o que encontraram nos potes eram imensos rolos de manuscritos envoltos em tecido. Alguns dizem que eles venderam os vasos, 7 ao todos, para um comerciante em Belém que chegou a enfeitar a sua loja com os antigos pergaminhos. Outros já afirmam que foi para um sapateiro cristão sírio, que os comprou com o fim de usar o couro para remendo de sapatos. Seja qual for a versão, ao que parece, alguns membros do grupo perceberam que os manuscritos poderiam ser valiosos para colecionadores e investigaram por conta própria outras cavernas, na tentativa de buscar outros manuscritos. Até que finalmente foram presos pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia, que proibia escavações clandestinas. O Estado de Israel, reconhecido formalmente apenas em 14 de maio de 1948, só ocuparia a Cisjordânia após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Por isso, a região nessa época ainda estava sob o domínio da Jordânia. Sendo assim, com as pistas dadas pelos beduínos e a ajuda de arqueólogos de várias instituições, outras 10 grutas foram descobertas, pesquisadas e catalogadas como contendo manuscritos antigos. Entre os rolos havia muitos documentos judaicos antigos, alguns até desconhecidos, e muitas cópias de textos do Antigo Testamento, datadas de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, o que corresponde a cerca de 1000 anos mais antigas que as cópias massoréticas. Só para lembrar, a cópia massorética mais antiga e incompleta do Antigo Testamento que dispunhamos datava de 850 depois de Cristo. Quando se comparou, por exemplo, a cópia de Isaías encontrada em Qumran com o texto que hoje possuímos, verificou-se que, de fato, Deus protegeu a integridade do texto, pois se houvesse qualquer mudança, por mais comprometedora, ela estaria evidente. Afinal, o texto qumrânico foi produzido muito antes de haver até o cristianismo. Na verdade, encontram-se nas grutas cópias de todos os livros veterotestamentários, menos Esther, que talvez estivesse ali, mas estaria num estado fragmentário e acabou se perdendo junto com centenas de outros manuscritos ou rolos de tamanhos diversificados que foram manipulados indevidamente pelos beduínos ou já estavam deteriorados pela ação do tempo. A Gruta 4 revelou-se a mais importante de todas. Embora nenhum manuscrito completo tenha sido encontrado ali, o relatório oficial supõe que, no mínimo, uns 15.000 fragmentos foram recolhidos do seu interior. Era um verdadeiro quebra-cabeças gigante, que montava aproximadamente 584 textos. Destes, 127 seriam bíblicos e o restante, culturais. Todos eles muito importantes para o estudo crítico textual do Antigo Testamento e também para o conhecimento do substrato cultural de muitas ideias do Novo Testamento. Um exemplo é o fragmento do Apocalipse judeu, escrito em aramaico, que traz as expressões Filho de Deus e Filho do Altíssimo aplicadas ao Messias vindouro. O seu texto diz o seguinte: Ele será denominado Filho de Deus, e lhe chamarão Filho do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os seus caminhos
em verdade e direito. A terra estará na verdade e todos construirão a paz. Cessará a espada na terra e todas as cidades lhe renderão homenagem. Ele é um Deus grande entre os deuses. Seu domínio será um domínio eterno. Outro excelente esclarecimento vem de um manuscrito encontrado nas grutas chamado de Regra da Guerra. Ele traz a mesma expressão usada por Cristo nas bem-aventuranças, quando referiu-se aos felizes como os pobres de espírito. Antes do achado de Qumran, esta expressão de Jesus deu lugar a muitas interpretações, a maioria delas de cunho social. Mas agora, com a publicação destes textos do Mar Morto, entendemos o que esta expressão idiomática significava naquele tempo. Pobres de espírito significa humildade e submissão à vontade de Deus, mansidão na relação com o seu próximo. É o sujeito humilde ou humildemente submisso que tem paciência e misericórdia, aquele que não se revolta com nada, exceto com a injustiça praticada contra o seu semelhante. Este é o bem-aventurado humilde, aquele humilde de espírito a quem Jesus se referia nas suas bem-aventuranças, aquele que ganharia o reino do céu. Mas voltemos a uma das perguntas já formuladas. Quem guardou os textos nas cavernas de Qumran? Bem, a atitude de esconder objetos sagrados devido à ameaça iminente não era estranha nos tempos bíblicos. 2 Crônicas 34, versos 14 a 30, descreve o momento em que, em meio à reforma do templo, Ilquias encontrou os originais de Moisés, que os sacerdotes piedosos haviam escondido durante o idolátrico reinado de Manassés. A Arca dos 10 Mandamentos também, pelo que se sabe, foi escondida pouco antes do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém e ali permanece oculta em algum lugar escondido até os nossos dias. Os manuscritos do Mar Morto também podem ter se originado deste procedimento. O Dr. Norman Golb, um conceituado professor da Universidade de Chicago, especializado em estudos judaicos e manuscritos do Mar Morto. Ele acredita que os manuscritos foram trazidos às pressas de Jerusalém, possivelmente da biblioteca do templo, para serem guardados nas grutas como medida de precaução devido ao avanço dos exércitos romanos sobre Jerusalém. Outra teoria mais popular sugere que alguns manuscritos foram até copiados no local. Pelo menos é o que sugere a localização de restos de uma comunidade judaica que havia no platô. Eles possuíam ali uma escola possivelmente sectária, que abrigava quartos, refeitórios, local de culto e até um scriptorium, isto é, um ambiente especial para o trabalho dos copistas. O achado de alguns tinteiros e canetas corrobora com esta opinião. Mas quem seriam os habitantes desta comunidade? Bem, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, fala de 3 segmentos judaicos de sua época: os fariseus, saduceus, conhecidos do estudioso da Bíblia, e um terceiro, os essênios, que são descritos como os mais extraordinariamente interessados em antigos manuscritos, em antigos escritos. Além disto, o historiador Plínio, em sua História Natural, menciona a região do Mar Morto, entre o En-Ged e Massada, como o lar dos essênios, que morariam no deserto. Ora, os restos de Khirbet Qumran estão perfeitamente enquadrados nesta localização. Ademais, vários especialistas fizeram uma detida comparação entre as crenças essênias, recuperadas das antigas descrições como as de Joséfo, e os textos de Qumran. Não só a semelhança é surpreendente, como admira-se que não haja ali nada que destoe do pensamento do grupo. O mesmo não pode ser dito nem dos fariseus, nem dos saduceus, que possuem muitas divergências doutrinárias com os manuscritos ali encontrados. Contudo, existem também objeções a esta teoria, supondo que a comunidade fosse outro grupo separatista ainda desconhecido, que teria rompido com o sistema do templo e, por isto, criou uma comunidade isolada no deserto. Uma ideia mais recente sugere que Qumran era originariamente uma escola de sacerdotes que se formou em Jerusalém, mas foi obrigada a migrar para o deserto por causa das perseguições de Antíoco Epifânio. Seja qual for a teoria assumida, o fato é que os manuscritos mostraram para o mundo inteiro a integridade textual de mais de 90% da Bíblia hebraica e, por isto,
por isto só, já temos motivo bastante para comemorar. Como sempre aconteceu em toda a história da arqueologia bíblica, novamente aqui, os tabloides sensacionalistas não perderam tempo e começaram a divulgar ideias de um suposto complô, chefiado sobretudo por organizações cristãs, para impedir que o conteúdo dos manuscritos viesse à tona. Eles continham, segundo a reportagem de vários jornalistas, uma gama de informações que comprometeria a história do judaísmo e, especialmente, do cristianismo. De fato, houve uma demora na publicação dos textos, que deu combustível para a fogueira das especulações. O problema era que o trabalho de montagem de milhares de fragmentos, às vezes medindo pouco mais de 1 centímetro, não era algo tão simples assim. Na mente leiga dos sensacionalistas, os manuscritos teriam sido encontrados como se fossem livros empoeirados numa estante de pouco mais de 50 anos. Bastava lê-los e dizer o seu significado. O meticuloso trabalho das equipes não era nem de longe parecido com este. Os milhares de fragmentos, como você pode ver nesta foto, eram muitas vezes minúsculos. Eles tinham de ser desenrolados, separados com pinças, pois às vezes estavam grudados uns nos outros, e então vinha o delicado e complexo trabalho de limpeza, que exigia bastante perícia e soluções muitíssimo caras. Finalmente, depois de todo esse árduo empreendimento, era hora de classificá-los por grupo e começar o lento trabalho de montagem do quebra-cabeça que daria forma ao texto original. Visto que faltavam muitas partes, algumas vezes era praticamente impossível reconstruir o parágrafo ou até mesmo o texto inteiro, embora estivessem agrupados pela cor do pergaminho ou pelo formato da letra. Toda esta identificação exigiu dinheiro, tempo, paciência e alto grau de habilidade. Por isso houve a demora na publicação dos textos. Posteriormente, outras razões de ordem técnica e política, devido às guerras do Oriente Médio, resultaram num atraso ainda maior para as publicações que deveriam ser lançadas ao público entre 1960 e 1970. Hoje, porém, passada toda esta efervescência, os manuscritos estão, em sua maioria, publicados em edições críticas e populares, inclusive em português. Ao contrário do que estava previsto pelos críticos sensacionalistas, nada houve nos manuscritos do Mar Morto que pudesse enfraquecer numa vírgula sequer a mensagem e o entendimento que temos acerca de Jesus Cristo e das origens do cristianismo. Pelo contrário, ampliou-se a compreensão do contexto histórico do Novo Testamento e confirmou-se a confiabilidade textual do Antigo Testamento. O Deus que inspirou a produção das Escrituras preservou-as de um modo assombrosamente maravilhoso. E este é mais um indício de que a Bíblia Sagrada é a legítima e eterna Palavra de Deus. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.